Eu queria começar a aula de hoje, pessoal, falando a respeito de uma estatística que ela foi publicada pelo IBGE, mas ela foi feita pelo Instituto Paulista de Pesquisas Avançadas. Eu coletei ela da internet. E ela revela assim, algo muito tenebroso, muito complicado, que na verdade ela acaba deixando mais claro a realidade da nossa sociedade. Mais uma vez, essa é uma pesquisa realizada lá fora, né? Eu digo lá fora, não na igreja, não em meio a cristãos. Mas nós fazemos parte disso. Nós também estamos lá. E à medida que nós vamos explorando, nós vamos mostrando Eu sinto falta de alguma coisa na minha mão. De falar, né? Parece que se eu fico com a mão parada, eu não consigo falar. Na medida que nós vamos mostrando e discutindo cada dado estatístico, nós vamos perceber que essa realidade ela não acontece só lá fora. E eu tenho quase certeza que, infelizmente, muitos de nós vão se identificar em pelo menos um ponto dessa estatística. Ali diz que 78% das famílias não têm conta corrente conjunta. Isso significa que o marido tem uma conta corrente e a esposa, a mulher, tem outra conta corrente. Praticamente 80% do universo, né, dos casados não tem conta corrente juntas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer vidas independentes. De uma forma geral, quem tem esse perfil é porque atua com a sua independência financeira. Não é incomum hoje a mulher ela ter encontrado um espaço ela está totalmente adaptada ao mercado de trabalho hoje. A mulher, na verdade, se a gente bobear, ela dominou o mercado de trabalho hoje. E isso fez com que a mulher adquirisse uma autossuficiência, uma independência financeira. Então, é muito comum a gente escutar essas conversas por aí, dentro da igreja. Isso a nível ainda de discipulado, de aconselhamento. Mas lá fora, nós escutamos assim também, que o meu salário, o teu salário, um falando para o outro. Então, com o meu salário, o marido fala, nós pagamos a escola, nós pagamos o aluguel, nós pagamos a luz e a água. Com o teu salário, nós pagamos isso, isso e aquilo. Então isso reflete o quê? Uma independência. E isso não está certo. Isso não reflete a unidade que Deus propõe para um casal, para uma família, né? Isso não está em conformidade com aquilo que nós deveríamos ser como casal. Uma só carne. E uma só carne, né, apesar de ter 2 CPFs, ela pode ter sim uma conta bancária só. Porque as pessoas acabam tendo então uma transparência maior. Um segundo dado que a gente vê é que 74% dos casais já mentiram ou esconderam do parceiro, do seu cônjuge, alguma despesa. Olhe lá, será que você já não fez isso também? Você que é casado, casada, né? Ou você que ainda não é casado, não é casada, mas você acaba fazendo isso com aquele para quem você deveria prestar contas, né? Talvez teu pai, tua mãe, porque isso, para quem não é casado, é um exercício. Se você não é habituada, se você não é chamada a prestar contas da tua vida, você, especialmente eu falo isso agora particularmente com as mulheres, porque as mulheres elas acabam então desenvolvendo essa autonomia. E às vezes elas adquirem isso dentro das suas próprias casas. E aí elas casam, elas passam então a enfrentar uma realidade diferente, e aí vem o conflito, aí vem o choque. Porque ela não está acostumada a prestar contas, ela não está acostumada a discutir a sua vida financeira com ninguém, e ela não sabe que ela deve fazer isso com o seu marido. E aí vem esse corte. Então eu recomendo isso também, e a gente vai ver isso ao longo de um pouco dessa aula, mas mais especialmente na aula que vem, a respeito da necessidade que nós como pais temos de ensinar os nossos filhos a lidar com o dinheiro, a se relacionar com ele
e especialmente a prestar contas do que está acontecendo. Esse respeito de privacidade que a sociedade defende aí hoje com os jovens, nós temos que respeitá-los, isso está absolutamente contra, né, qualquer ensino que eu posso embasar pela Bíblia. Nós temos sim a responsabilidade de ensinar, de mostrar o caminho. Lembra que eu usei o termo adestrar? Nós temos que sim fazer isso. Para quê? Exatamente para que no momento certo, lá, quando eles tiverem a família deles, quando eles tiverem o talão de cheque deles, a conta bancária deles, os compromissos deles, eles não passem por dificuldades que nós talvez já passamos. E a necessidade que a gente tem de discutir certas coisas. Nem tudo. Isso varia conforme a maturidade de cada um. Mas nem todas as coisas são necessárias serem abertas, né, para os filhos. Mas boa parte, pelo menos o contexto geral delas, eles precisam entender. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã, na verdade. Praticamente 42% disseram que mentiram sobre gastos porque não queriam ser repreendidos. Exatamente essa questão. Porque desses 80% que não contaram, falaram que não contaram por quê? Porque ele vai encher o saco. Porque ele vai pegar no meu pé. Porque já viu, ele não entende E tem mais, o dinheiro é meu. Então a gente começa a trabalhar com essas informações e se defender, se proteger de tudo isso, se justificar nessa questão. Você está se encontrando aí, irmãos? Alguém está se vendo aí? Tem alguns dando sorriso, cutucando. Praticamente 30% dos cônjuges não sabem quanto o cônjuge, o marido ou a esposa ganha. 30% dos casais não sabem qual é a renda familiar real. E acabam vivendo uma ilusão. E aí, quando descobrem que a coisa deu errada, a vaca já foi para o brejo com a cordinha e tudo. A pessoa desconhece completamente a história do marido. Eu vou usar esse vídeo que a gente viu há pouco em alguns momentos, e esse é um deles. Percebam que esse homem, um homem de Deus, um servo fiel, né, essa história que está lá representada em 2 Reis, do capítulo 4, que é a história da viúva e do azeite. O marido dela, perceba que o marido dela era um homem temente a Deus, um homem reconhecido entre os homens de Deus. Mas a mulher dele não sabia nada da vida dele. Não sabia nada. Ele nunca falou que ele tinha feito um negócio, de repente ali, até em benefício da própria família. Mas ele, por um acaso, morreu. Aconteceu uma situação, nós não sabemos exatamente o que, mas ele morreu. E aí a dívida morre com ele? Nem todas, né? Aliás, a maioria não faz isso, a maioria não acontece isso. E inevitavelmente o credor vai bater na tua porta. Graças a Deus, hoje ninguém vai levar teus filhos. Não é verdade? Mas não deixa de ser um pesadelo. E nós vimos isso acontecer dentro da igreja. Nós vivemos uma realidade muito próxima a essa. Isso eu atribuo a uma irresponsabilidade, né, acerca das suas finanças. Então, se eu não sei o que o outro está fazendo, o que o outro está assumindo, o que o outro tem de compromisso, isso é muito perigoso. Isso é irresponsabilidade. 26% praticamente mentiram porque consideram que o dinheiro é meu e eu não devo satisfação para ninguém. Perceba que uma estatística vai justificando a outra. Então o marido, por exemplo, que é o provedor da casa, ele se vê naquela situação. Eu que ganho dinheiro, sou eu que ralo, sou eu que mando ver. Eu não tenho satisfação de onde eu gasto meu dinheiro. Não tenho satisfação. Se eu quiser comprar a chuteira que eu acho que é legal, não interessa se ela custa 600. E aí a casa está precisando de reparo, a máquina de lavar roupa está quebrada. Vai para o tanque, mulher. Não precisa pagar academia. Já matamos 2 coelhos. E é por quê? Porque aquela noção de que o dinheiro é teu. E aí vem o lado da mulher também. Ela trabalha. E aí ela aparece, né, com bolsa, com roupa, quer dizer, como se o trabalho dela refletisse somente aquilo que ela... Sabe, o supérfluo da vida dela, ela trabalhasse para o supérfluo. Isso é incomum acontecer? Será que eu estou falando alguma coisa aqui, uma barbaridade? Por quê? Porque é meu dinheiro.
E nós precisamos, assim, estabelecer isso muito claro, principalmente na vida dos mais jovens, mas também naqueles que já estão casadinhos há algum tempo. Que se tua realidade não é essa, reveja. Porque é a nossa conta, é o nosso dinheiro, é os nossos compromissos, são as nossas dívidas, os nossos planos. O pronome é esse, é o nós. O pronome possessivo é o nosso. Vamos continuar, pessoal, falando a respeito do que eu vejo nessa aula, o que eu chamei de dimensão pessoal. Nós temos que entender que tudo que a gente vem aprendendo até agora, todos os princípios que nós estudamos, que nós revemos, né? Alguns chegaram para mim e falaram assim, olha, eu nem sabia que era isso. Eu não sabia que era isso, eu não sabia que dízimo era isso. Sabe, eu tinha aprendido totalmente errado. Então, a gente pôde corrigir essa situação. Pessoas que sabiam que era dízimo, que até trabalhavam nesse campo, mas trabalhavam de maneira errada. Né? Seguindo um princípio correto, mas da maneira errada, como a gente viu. E, portanto, deixando de aproveitar, de desfrutar de todas as coisas. Então, todas essas questões que nós trabalhamos basicamente até então, elas dizem respeito a uma questão, a um agir, a uma percepção espiritual, algo que desencadeia um agir invisível de Deus sobre as nossas vidas. É algo que nós necessariamente não podemos palpar. São situações, são princípios que nos levam a algum caminho, mas a gente não consegue entender muito bem. Nós não visualizamos isso. Então, a unção de Deus que age sobre as nossas vidas financeiras através da obediência desses princípios, que nós já vimos, mas especialmente a forma como nós praticamos eles. Lembram como? Qual é a palavra? Primazia. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Eu vejo isso, eu quero usar esse exemplo, essa forma de acontecer, da seguinte maneira, eu quero dar uma analogia de um bolo. Eu vi que vocês estavam olhando para lá e estavam se deliciando. Né? Quem que não acha lindo um bolo desse? Até quem não gosta de chocolate ou não curte chocolate, mas você olha uma situação como aquela, isso realmente, no mínimo, é bonito. No mínimo é bonito. É uma obra de arte ali. Aquilo despendeu tempo, técnica, todo um processo para fazer. Não é fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso. E eu entendo que a unção que Deus deposita sobre a nossa vida, aquilo que Deus coloca sobre nós, ela é como a cobertura desse bolo. Ela é como esse arranjo sobre esse bolo. Essa decoração, essa cobertura toda. Então Deus, imagine você Deus, um cozinheiro, master, hiper, ultra chefe. Né? Top, top, top de todos. E ele está lá na sua cozinha celestial, com tudo pronto, com tudo preparado, com todos esses enfeites, essas frutas, todos aqueles instrumentos de fazer. Existe até um programa, né, na televisão, que é o Cake Boss, que o pessoal fica lá e faz obras de arte e tudo, mas aqueles caras são fichinha perto do que Deus pode fazer. O verdadeiro boss é o Senhor. E aí Deus está lá esperando. O que Deus está esperando? Deus está esperando algo que nós temos que levar na direção dele. E aí que entra essa questão da dimensão pessoal. Aí que entra essa estatística aí. A falta de fazer a coisa certa, da maneira certa, do ponto prático mesmo. Sabe? A vida prática. E o que é que nós temos que levar para Deus? Basicamente, nós vamos entregar a Deus a nossa vida. Então, olhe só. Quando a gente está seguindo esses princípios, obedecendo esses princípios, caminhando eles assim de uma forma correta, é como se nós estivéssemos equipando Deus com todos esses instrumentos, esses ingredientes, para que
Deus possa fazer. Então, quando eu sigo alguma coisa, chega lá na cozinha do Senhor uma surpresa lá, um chocolate melhor possível lá, que derrete no ponto certo. A Adri está me ajudando porque ela faz uns bombons maravilhosos. Aí, passa mais um pouco, a gente começa a desenvolver mais esse trabalho, Deus recebe mais ingredientes, né, para poder depositar sobre as nossas vidas. Então, Deus está lá, de repente, eu estou fazendo todo esse trabalho e Deus está preparando a minha cobertura. Só que aí vem uma situação. O que eu estou fazendo? O que eu necessariamente estou trabalhando para entregar para Deus? Vamos dar uma parada aqui nessa questão da cozinha celestial. Nós já vamos resgatar esse entendimento. Mas agora eu quero que vocês entendam a nossa parte. A palavra-chave, assim como a palavra Senhor e Mestre lá atrás, como a palavra mordomo falou com vocês, estabeleceu algo em vocês, mudando um paradigma, uma mentalidade, eu quero colocar essa palavra de ordem na vida de vocês, que chama-se organização. Organização. E uma forma muito interessante da gente entender o que é organização, é sempre, aliás, o que é entender o efeito, o significado real de uma palavra, é a gente entender pensando nela no oposto dessa palavra. Desorganização. Porque é mais fácil a gente estabelecer o que está desorganizado, quando a gente vê isso, do que o organizado. Então vamos pensar dessas duas formas. É imprescindível que para que eu caminhe dentro desse âmbito que a gente comentou ali, esses princípios, obedecendo toda essa condição espiritual, eu precise ter um nível organizacional na minha vida impecável. Quanto mais impecável eu for, mais bem municiada vai ficar a cozinha celestial de Deus lá. Para a gente entender alguns elementos que compõem a organização, eu procurei relacionar alguns tópicos ali. A grande dificuldade que a gente tem é planejar as nossas vidas, não é verdade? Nós vivemos numa cultura, numa sociedade consumista, numa sociedade que diz, faça agora, porque o agora é que importa. Faça, pague agora, compre agora e pague depois. Tudo aquilo te inspira a usufruir rapidamente das coisas. O engraçado é que apenas uma geração passada, a geração dos meus pais, por exemplo, era diferente. Nós não vivíamos, não havia essa facilidade de crédito que tem hoje na praça. Então, para as pessoas poderem obter as suas coisas, a sua casa, os seus bens, elas tinham que o quê? Se planejar, se organizar, guardar o dinheiro, porque não tinha essa história de cartão de crédito, não tinha essa história de financiamento, não tinha essa história de em 10, 12, 15 vezes, sem juros. Então, essa facilidade de crédito embutiu em nós um sentimento de urgência, de necessidade. Você vai ali, você quer uma televisão. Você talvez nem de casa precise saber, você compra na internet rapidinho, entrega express. Se você tiver uma capital, no dia seguinte a televisão está na tua casa. E você põe lá em 38 vezes, você pensa, né, sem juros. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Mas está escrito lá, não existe. Não tem como uma pessoa comprar algo lá no distribuidor, colocar numa loja que custa dinheiro, funcionários, estabelecimento, ponto comercial, impostos, e dizer para você que ela vai vender sem juros a 30 e poucas vezes. Não tem como. E quem me disse isso foi um comerciante. Um comerciante de muitos anos, inclusive aqui da cidade, discutimos muito sobre isso. Ele falou, Sandro, não tem como. Sempre existe uma jogada contábil, ali fiscal, alguma coisa está escondida no meio e você está sim pagando alguma coisa embutida. Tudo
Tudo isso é estratégia. Então, o planejamento que diz respeito a essa questão organizacional não existe. Nós conversamos sobre a questão, recentemente num culto, sobre nós estabelecermos metas para o nosso ano. Isso é planejamento. O problema é que muitas vezes na família existem o quê? Entre metas, quando você vai estipular metas e prazos, existe o quê? Divergências. Por exemplo, o marido tem um planejamento, ele tem a sua prioridade, ele tem a sua meta, ele quer trocar a televisão da sala, ele quer uma maior, né? Ele quer comprar a chuteira nova dele, ele quer, alguns aí, comprar o videogame, o maridão, né? Quer comprar um joguinho novo do PS4, o maridão, não é o filho não, pessoal, estou falando do marido. E a esposa, ela quer poder melhorar o fogão dela. As panelas dela estão lixo, estão caindo, já estão coladas com Durepox. O que ela gasta de Durepox por mês não está na gibi, rapaz. Durepox para tampar cano, Durepox para consertar a torneira, Durepox para tampar panela. É Durepox para tudo que é lado. E o cara pensando na chuteira, no PS4. Então, existe uma necessidade da gente pensar naquela questão da 80% das famílias não tem conta corrente conjunta. Isso significa o quê? Que eles vivem universos diferentes. Eu vivo o meu mundo, ela vive o mundo dela, os filhos muitas vezes vivem o mundo deles. Então nós precisamos chamar todos para o entendimento, começando pelo esposo, pela esposa, estipulando metas, estipulando prazos. Por quê? Porque existem metas que são para o mês que vem. Existem metas que é para o ano inteiro. Mas existem metas que é a longo prazo. E aí que é o grande desafio. Porque a gente não pensa a longo prazo. Longo prazo para nós é 1 ano. 2. Mas vai falar, vamos guardar dinheiro para daqui 10 anos nós podemos comprar uma casa. Você escuta isso normalmente? Não se escuta. Mas os nossos pais compraram suas casas guardando dinheiro. Não tinha minha casa, minha vida inteira. Não tinha nada de financiamento. Eles guardavam dinheiro. E eles pensavam a longo prazo. Nós precisamos começar a resgatar, sabe, essa mentalidade. Então, se eu vou me reunir, né, eu quero falar um pouquinho mais com os casados aqui, talvez. Se eu vou me reunir, mas isso é importante para quem não é casado, porque vai aprendendo que quando casar tem que fazer isso, tanto o homem quanto a mulher. Eu vou me reunir com a minha esposa e vamos discutir quais são as prioridades. Tudo bem, vamos ter que trocar a televisão. Tudo bem, mas a máquina de lavar roupa está dando problema. A gente está aí, só nos últimos meses, a gente já gastou 300, 400 reais em assistência técnica. E está ruim a máquina ainda, não está torcendo direito, não está centrifugando direito, não está lavando direito. Então, a gente vai colocar tudo isso no papel. E juntos, o exercício das metas, do planejamento, da organização, deve ser feito junto. Estabelecendo o quê? Qual é a prioridade? E vamos trabalhar dentro dessa meta. Quanto é que nós precisamos? Quanto é que nós dispomos? Quanto é que nós podemos investir nesse momento? Quanto que a gente não pode pensar, vamos ter que comprar mais uma caixinha de Durepox esse mês, porque não vai rolar mesmo. Mês que vem, vamos ver se a gente dá um jeito. Mais uma caixinha de Durepox nós conseguimos bancar. Mas o que está acontecendo aqui? Vamos voltar para a cozinha de Deus? Muitas pessoas, elas colocam, né, a parte delas, que é exatamente o quê? A massa do bolo. Que é aquela parte assim que você faz inicialmente. Alguns comprando aquele bolo sol, outros, né, fazem a massa tudo certinho, com ovo, tudo bonitinho. E aí, o que é que acontece? As cozinheiras de plantão vão me ajudar aqui. Eu misturei fermento com algumas coisas que não era para misturar no último seminário, e algumas me corrigiram no final. Mas o importante é entender o princípio. Existe todo um roteiro para você preparar essa massa. Existe um tempo para cada coisa. Então, se eu quiser, por exemplo, acrescentar ali na farinha
Digamos que eu tenho que acrescentar leite e depois o ovo. Eu não quero dizer que isso influencia, mas só para vocês entenderem a ordem das coisas. Se eu ponho primeiro o ovo e depois o leite, há quem diga que dá diferença. Por quê? Porque existe uma ordem a seguir das coisas. E aí tem uma forma correta de bater. Não é verdade? Se eu ponho lá na batedeira, ou se eu ponho aqui na mão, algumas batem na mão, não dá para rapidinho. Diz que tem um jeitinho para bater, bem devagar. Aí tem uma forma de você o quê? Colocar lá os outros ingredientes, o açúcar, uma quantidade certa, na hora certa. Então existe todo um processo que vai acontecendo. Mas a galera quer fazer tudo correndo. Na verdade, todo mundo vai para o instantâneo, para o bolo sol. É tudo rápido. Ninguém se preocupa com os detalhes da coisa. O importante é estar a massa pronta. Como exatamente isso aconteceu, não interessa. E aí vem a sequência de toda a história. Digamos que na minha massa eu use fermento. Geralmente bolo eu não uso, mas eu vou usar esse exemplo para dar mais entendimento. Quando você acrescenta fermento numa massa, você precisa esperar um tempo. Você não pode simplesmente colocar o fermento e já colocar tudo junto e misturar tudo ligeiro e embolar tudo e no forno. Não vai dar certo. Depende do fermento, mas a questão é, não vai dar certo se você fizer isso tudo num jogo só. Você botar tudo dentro da panela, misturar tudo junto e já botar no forno, pronto, não vai dar certo. Alguma coisa vai ser errada. Existe um tempo para cada coisa. E normalmente quando você põe o fermento lá, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai esperar um tempinho para ele agir. Tem um lugar ideal que você vai colocar. Você não vai colocar dentro da geladeira, senão o fermento não vai atuar. Existe uma forma correta de fazer isso. Existe um tempo que você tem que esperar para que o fermento haja. E aí quando tudo isso, digamos que você está seguindo essa sequência de uma forma correta, você está ainda tentando seguir essa receita e você chegou até aqui. E aí vem a hora de colocar no forno isso. E aí você lê lá, bom, nesse caso eu preciso colocar o forno a 300 graus durante 30 minutos. Bom, então eu vou fazer diferente. Eu vou colocar 600 graus na metade do tempo. Dá na mesma? Não dá na mesma? Se aumenta a temperatura, corta pela metade. Não dá na mesma. Mas logicamente, se você pensar logicamente, dá. Mas tem algumas pessoas fazendo isso com as suas vidas. Estão acelerando as coisas, estão fazendo acontecer, porque querem rápido que essa massa fique pronta, porque querem que as coisas aconteçam e tem que acontecer ligeiro, e eu não espero o tempo necessário. E aí eu coloco o forno lá, o meu bolo, que eu misturei tudo de qualquer jeito, às vezes foi até umas cascas de ovo junto, uma bagunça tremenda, aquelas coisas doidas. Misturei tudo ligeiro, botei tudo rapidinho, e coloquei no forno. Agora, sabe o que sai ali desse forno? É isso aí que sai. E aí, sabe o que a gente faz com isso aí? A gente chega com isso aí lá para Deus e fala aí, ó, dá um jeito aí, negão. Com esse bolo feio aí. A parte que nos diz respeito, está tudo errado. E aí pense um cara, um chefe, olha um troço desse e fala, meu Deus, por onde que eu vou começar? Adianta, é possível derramar toda aquela cobertura maravilhosa num bolo que está assim, batumado para dentro, xoxo? Não vai dar certo. Vai ficar uma caca. Eu ouso dizer que mesmo com toda aquela cobertura bacana e legal, você vai comer, vai ter gosto de nada. Vai ser ruim. O que é pior, muitos, isso aqui ainda foi para o forno de alguma forma, mas alguns põem no forno durante 5 minutos e já tiram e já entregam para o cara botar a cobertura em cima. Nem esperam. Não, mas é 30 minutos. Para quê 30 minutos? Não dá. Põe a forma ali rapidinho, já tira e põe. Existe uma forma, existe sempre uma organização das coisas, existe um tempo para cada coisa. Existe um prazo para que tudo aconteça da maneira certa, do jeito certo.
Ficou claro isso? Então percebam nessa analogia que existe sim uma grande responsabilidade das nossas partes em trabalhar com o que nos diz respeito. Se nós atropelamos as fases, se nós não organizamos a nossa vida, se nós fazemos tudo, sabe, fora da receita organizacional. E veja, eu não estou dizendo aqui que tem uma questão espiritual envolvida. Quando eu vou lá e fecho e compro uma televisão de 24, em 24, 36 vezes, o que tem de espiritual nisso? Quando eu me abraço com o carnê da financeira lá, por causa de trocando um carro, o que tem de espiritual nisso? Nada. É prático. É algo palpável, tangível. É algo que me diz respeito. Então eu estou seguindo, né? Percebam que eu estou fazendo toda essa questão. Eu falo assim, Sandro, mas eu estou vivendo essa situação toda, Sandro, que você falou ontem. Sabe, eu consigo caminhar, estou até partindo já para esse terceiro degrau da escada, o nível de honra. Sabe, eu estou fazendo isso, mas, cara, eu não estou vendo a minha vida ir para frente, as coisas não estão acontecendo. Você está entregando a tua massa, a cozinha de Deus está municiada, está pronta. Você, de fato, está colocando tudo na disposição dele. Mas a questão tua organizacional está uma lástima. Você não parou para pensar nisso. Você não colocou isso como algo importante. Você achou que as coisas acontecem, sabe? Do que eu estou fazendo aqui, eu pulo isso aqui e eu só vou lá comer o bolo. Não. Para eu poder sentar na mesa com o cozinheiro e desfrutar desse bolo maravilhoso, eu tenho que entregar algo para ele. Eu tenho que, sabe, fazer algo que me trabalho, manual, prático. Mas nós não percebemos isso. Nós não esperamos as coisas ao não estabelecer metas, ao não priorizar aquilo que importa e especialmente sacrificar aquilo que não importa. Lembra que eu brinquei numa das aulas, eu falei o que é para quem está... É mais ou menos isso, essa mentalidade que a gente tem. A mentalidade do eu mereço. Eu mereço. Isso é maligno. Você merece nada. Eu não mereço nada. Eu mereço me dar esse luxo. Eu mereço me dar esse presente. E isso está completamente fora daquilo que você poderia fazer. Daquilo que você conseguiria fazer e realizar. Para a gente entender um pouquinho melhor como funciona a realidade do mercado sobre esse conceito, eu trouxe para vocês esse entendimento dos juros. Olha como é que funciona essa questão dos juros. As pessoas não analisam isso. Geralmente, elas analisam o quê? A prestação. Geralmente, elas olham o valor da prestação. Lembra da Arapuca? É só alpiste. Você não está vendo todo aquele arsenal, um baita marmanjo a 2 metros com uma cordinha, tudo, uma baita de uma parafernália montada. Só o piste. E eu estou olhando só a prestação. Você fala o quê? Essa prestação cabe no meu bolso. É isso que a gente fala. Mas vamos ver o que está por trás disso. Olha o que são juros. Primeiro eu vou ser bonzinho, nós vamos ver eles a nosso favor. A nosso favor. Digamos que você, por uma condição qualquer, teve que abrir uma conta num determinado banco. Sabe quando você vai fazer algum negócio, alguma situação, eles meio que te obrigam a abrir uma conta lá para você poder obter aquele benefício. E você fez isso, e você acabou esquecendo dessa conta. Você depositou lá R$100, e vamos imaginar, né, no mundo perfeito, que não tinha nenhuma tarifa nessa conta, que não tinha, assim, que pudesse comer teu dinheiro. Né? Tarifa de manutenção, tarifa disso, tarifa daquilo. Digamos que é uma poupança, por exemplo, que é isenta de tudo isso. Né? E aí o que acontece é que você esquece disso. Você resolveu o teu problema e esqueceu que colocou 100 lá para abrir aquela conta, porque era um valor mínimo necessário. Passaram-se 8 anos e você vai visitar esse banco lá por alguma razão, ou você tem conta lá de novo por alguma outra razão, e tem um gerente que vai falar para você assim, sabe, Juliano, cara, eu estava revendo umas contas aqui, você tem um dinheiro aí? Não,
Tem dinheiro nada. Não, cara, você tem um dinheiro guardado aí, tem um dinheiro na conta tua. Mas que conta é essa, cara? Não, a conta tal, foi aberta há 8 anos atrás. Lembro. É verdade, eu abri essa conta aqui por conta daquela situação. Aí, olha a tua surpresa. Isso considerando um juro de poupança, em torno de 0,6% ao mês, algo assim bem tranquilo, uma conta bem simples. Mas você vai ficar surpreso e descobrir que depois de 8 anos, você tem R$ 161 naquela conta. E é muito legal, né, quando a gente sabe que, assim, um dinheiro nada a ver aparece. Tipo, você vai botar uma calça, põe a mão no bolso e tira um cincão e fala, uau, legal, chupar um sorvete agora, bem tranquilo, né? É muito gostoso. E aí você descobre que você tem R$ 161. Vamos inventar um outro cenário. Vamos falar de conta que você fez o contrário. Que você estava aborrecido com aquele banco e você resolveu fechar aquela conta, mas você não se deu o trabalho de falar com o gerente, de fazer uma formalidade necessária para encerrar aquela conta. Eu não sei se você sabe, mas é preciso sim. Existe um documento que o banco emite, zerando a conta, sacando qualquer valor que tiver ali, um documento dizendo que naquele dia, naquele momento, conta número tal, CPF número tal, está sendo encerrada, desvinculando você de qualquer compromisso. Há uns anos atrás, eu passei por isso. O banco era um banco lá em Curitiba, eu morava em Curitiba na época, e eu não sabia disso. Nunca ninguém tinha me falado nada. Eu abri uma conta, porque eu recebia... existiam alguns benefícios para estudante lá, eles me davam um cartão na época, e eu abri a conta lá. Só que depois de algum tempo eu descobri que eu parei de usar aquela conta, mudei para outro hospital, não tinha mais nada a ver com aquela conta. Na verdade, aquele banco foi até vendido, foi englobado por um outro banco, mas a minha conta foi junto. Só que ela foi sendo o quê? Ela foi sendo, né, dilapidada, com tarifinhas, com não sei o quê, e eu fui descobrir que eu tinha uma dívida com esse banco. A partir de então, eu aprendi que todas as contas que eu fechei na minha vida, a partir de então, eu tenho esses documentos guardados para o resto da minha vida. Não são documentos que você vai guardar por 4, 5 anos. São documentos que eu aconselho você a guardar o resto da tua vida. Porque isso pode, um belo dia, você receber uma correspondência na tua casa e até você provar, você pode até se isentar disso. Pode ser até que você não tenha que pagar por alguma razão ou por outra. Talvez algum mecanismo da lei te proteja, não sei. Mas no mínimo, você vai se incomodar. E bastante. Vai gastar com advogado, vai ter teu tempo, assim, você vai ter que comprometer teu tempo para ver isso. Então aprendam isso. Mas o que aconteceu nesse exemplo é que a pessoa, ela esqueceu que ela tinha que fazer isso, e ela foi lá no banco e acabou ficando R$ 100 lá. Nessa conta. Os mesmos R$ 100 que estavam naquela conta a teu favor, agora está nessa conta. Mas essa conta, ela vai fazendo o quê? Ela vai cobrando. Até o momento que R$ 100 viraram 96, virou 90, virou bababá. Num determinado momento, zerou. E acontece o quê? Você entra onde? No pior dos lugares. No lugar mais tenebroso e assombroso que uma pessoa pode estar. Que é o cheque especial. Você adentra nesse lugar tenebroso, crítico, onde as taxas, assim, elas rodeiam nós assim, em torno dos 18% ao mês. Variam de tudo, de lá para cá. Um lugar que tira teu sono, um lugar que te compromete, né, de todas as formas. Nem no banco você vai mais, porque você sabe que você vai ter que prestar contas. E aí o que acontece é que depois de 8 anos, você esqueceu dessa conta. Sabe, você achou que estava fechado e não quis nem dar bola. E aí chega uma bela correspondência do banco, dizendo que você está agora com uma dívida de quase R$ 500 mil. Como é que pode isso? Vocês estão entendendo a dimensão do que é juros ao nosso favor? E juros contra nós? É um assunto muito delicado, muito complexo. E isso tem que realmente despertar em nós, sabe,
no mínimo, cuidado. No mínimo, cuidado. Seguindo essa situação, voltando a falar em relação, de novo, sobre metas e prazos, eu quero conversar um pouquinho mais com vocês, como isso acontece de uma forma assim tão natural no nosso meio. Não é só no vizinho. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu normalmente usava 2 exemplos, eu quero usar só um, que normalmente é o mais comum, a respeito de metas e prazos. A respeito da gente não saber esperar o bolo ficar pronto. A respeito da gente não saber esperar o bolo assar no tempo certo. A não saber esperar tirar o bolo, esperar ele esfriar antes de derrubar a cobertura. Tem todo um tempo para as coisas acontecerem. Vamos pegar isso que é o exemplo talvez mais comum, que é a compra de um veículo. Você está pensando em comprar um carro. Você não tem carro, mas você quer comprar um carro. Hoje é muito simples você comprar um carro. Você vai numa loja, pode ser até uma loja comprar um carro zero, um carro usado, enfim. Você vai lá e você consegue financiar 100% do veículo. Ou seja, você não precisa ter dinheiro nenhum. Você não precisa ter guardado nada. É quase como que se você chegasse lá na cozinha celestial, seu bolo, você não tem nada, mas você quer algo. E você senta lá e fala para o sujeito, estou pensando em comprar um carro. O cara fala, você vê no lugar certo. Deixa eu te ajudar. E eu não estou condenando esse tipo de serviço, até porque um dos meus discípulos, né, tem uma garagem. E foi ele, inclusive, que me ajudou a fazer esses cálculos aqui. Né? Foi ele que me ajudou a ilustrar toda essa situação. Digamos que esse carro tem um valor de 45 mil. Então, você lá gostou daquele carro, aquele carrinho que você bateu o olho, ele piscou para você, falou, esse é meu carro. O que você vai olhar então? Parcela. Você não vai conversar sobre o preço do carro, que preço. Quanto é a parcela? A primeira coisa que pergunta é essa. Quanto é a parcela? Você não pergunta quanto que é o juro, qual que é a taxa que está incidindo, o que está acontecendo. Quanto que é a parcela? Porque na tua cabeça, você já fez um cálculo de quanto você pode pagar. E é isso que importa. E aí esse cara fala para você, olha, vai ser R$ 1.340 em 60 meses. Uau, 1.340? Fechou. Só que já começa um problema sério aqui. Primeiro, que você não contabiliza nesses 1.340, digamos, se for um carro zero, eu tenho que emplacar, eu tenho que pagar o IPVA, e já vai ser um pepino. Vou ter que fazer um seguro, provavelmente, porque a maioria das financeiras exige um seguro, então eu vou ter que fazer um seguro, também não ponho. Aí eu vou ter que contabilizar a gasolina, que eu nem pensei quanto que eu vou gastar por mês, mas o carro precisa de gasolina. Mas eu não pensei muito bem nisso, eu nem botei na caneta se eu vou gastar 200, 300. Eu só estou pensando no 1.340 que eu posso pagar. E a coisa vai acontecendo. Se é um carro usado, às vezes já precisa de uma manutenção. Mas eu acabei de tirar o carro, eu não vou ter dinheiro para fazer manutenção. Eu tenho que pagar no mínimo a transferência. Tem despesas. Então tem toda uma série de coisas que eu também já não planejo direito. Porque o meu nível organizacional é uma lástima. Eu não penso nisso. Eu não ponho no papel, mas quanto que eu vou gastar de transferência? Quanto que eu vou gastar de emplacamento? Eu vou fazer um cálculo de carro, é meu primeiro carro, lembrem disso. Quanto que eu vou gastar de gasolina por mês? Quanto que custa um seguro desse carro? Um detalhe importante, se é um carro mais novo, está dentro da garantia ainda, quanto custam as revisões desse carro? Eu vou poder pagar essas revisões de tempos em tempos? E por aí vai. E aí você não se preocupa em fazer um cálculo assim, bem simples. Bem simples. Que é multiplicar 60 por 1.340. Mas alguém fala para você, dali uns 3, 4 dias, depois que você já fechou o negócio, você fez a conta disso aí? Que conta? Não. 1.340 vezes 60. Não. Cara, você está pagando 80 mil reais por esse carro aí. Carrão que você comprou, hein? Cadê ele? Não, esse é um carro bom, mas vale 80 mil? Não, não vale. Mas depois de 60 meses,
você está pagando 80 mil reais. Esse carro não vai valer mais 80 mil, não vai valer 80, porque ele nunca valeu 80 mil, e muito menos 45. Depois de 5 anos, esse carro talvez valha metade. Talvez valha metade. Com a desvalorização, com todo o processo das coisas acontecendo, não sei como é que você vai usar esse carro. Então você pagou 80 mil, você pagou praticamente metade do carro, 35 mil reais de juros. E quando você for vender esse carro, ele não vai valer. Talvez aí uns 28 mil você consiga vender ele. Que negocião. Mas cabia no bolso, né? Cabia no bolso. Agora, o mais incrível é que se você pegar esses R$ 1.340, que você diz que tem, depositar numa poupança, fazendo não estou nem fazendo um cálculo composto de juro sobre juro, mas assim um cálculo bem simples. Se você fizer esse mesmo valor, esse mesmo pagamento, depositando numa conta, em 30 meses, exatamente metade do prazo, você compra esse carro à vista. 30 vezes. Isso dá pouco mais que dá 2 anos, são 2 anos e meio. Você tem o suficiente para comprar o mesmo carro, o mesmo padrão de carro, pelo menos. E vou dizer mais ainda, você provavelmente vai fazer um negócio melhor ainda. Porque você tem dinheiro na mão. Provavelmente o mesmo carro que custava 45, você vai tirar por menos ainda. Vai sobrar dinheiro ainda para você pegar a família e ir para Ponta Grossa, no Paládio. Tomar um sorvete. Sobra um dinheirinho. 30 vezes, metade do prazo. Mas olha a dificuldade que a gente tem em se organizar, olha a dificuldade que a gente tem em estipular metas, em estipular os prazos, em ser fiel com isso. É muito difícil. Vamos brincar de novo com esse exemplo do carro? Vamos fazer de conta que você está agora numa fase diferente. Você já tem um carro e você está pensando em trocar o carro. Chega uma hora que você, sabe, esse carrinho já deu o que tinha que dar. Quero trocar. Então você tem o mesmo carro, só que agora ele vale 30 mil. Então você foi lá, avaliou, os caras te pagam 30 mil pelo teu carro. E você quer comprar o mesmo carro que você gostou, que é os de 45. Só que o carro que você tem vale 30. Então eu preciso pagar quanto? 15 mil. Eu tenho que tirar 15 mil do bolso. Mas a primeira pergunta que você faz é: quanto fica aí se eu fizer em 48 vezes? Qual que é a prestação? Eu quero sair de carro novo, carro mais novo, né, pagando uma prestação. Eu tenho que pagar uma prestação. Acontece o quê? O cara fala para você, não, R$516. Eu pago isso aí fácil. Cabe aqui no bolso da camisa. Você dá uma de bom ainda. Para ele ver com quem que ele está se metendo. Só para impressionar o cara da financeira. Né? Você pago fácil aí. Só que você também não fez a conta. E você não colocou 48 vezes 516. Senão você teria descoberto que, na verdade, você vai ter pago praticamente 25 mil reais. Ou seja, 10 mil reais a mais de juros. Você emprestou 15, mas está pagando 10. E o que é pior, esse carro vai de novo chegar lá na frente, depois de 48 meses, e ele não vai valer esse a mais que você pagou. Pelo contrário, ele vai valer 15 a menos do que você pagou. Mas, de novo, se você pegar esse mesmo valor de R$516 todo mês, for depositado numa poupança, você consegue os teus 15 mil em 26 meses, um pouco menos, talvez eu diria então, na metade do prazo, novamente. Se você quer trocar teu carro, comece a guardar esse dinheiro, porque daqui 2 anos você tem 15 mil reais que você estaria dando num carnê para trocar teu carro. Vocês estão comigo? Eu estou dando um exemplo de um carro, mas isso pode se aplicar, por exemplo, a uma televisão. Uma televisão. Eu posso ir ali e comprar uma televisão que eu gosto e vou pagar 24 vezes de uma determinada parcela que cabe no meu bolso.
Mas se eu pegar essa mesma parcela que eu acho, que eu compreendo que cabe no meu bolso, e eu guardar esse dinheiro, eu desafio vocês que na metade do prazo, vocês vão comprar essa mesma televisão por um valor ainda melhor, vai conseguir um negócio ainda melhor, e vai sobrar o dinheiro, talvez não dê para ir lá para Ponta Grossa, porque é uma televisão. Mas você vai tomar um sorvete aqui mesmo, no shopping de Irati. Né? Nós temos shopping também, não é só eles. Né? Nós temos. Você vai ali tomar um sorvete, que é muito bom, aliás. Não ganho nada por isso também. E esse que é o grande ponto, estabelecer metas, estabelecer prazos, imaginar, fazer contas, conversar, se relacionar uns com os outros. Você que é filho, ainda não é cônjuge, sabe? Converse com seus pais, busque nos conselhos. Lembra que nós ensinamos a respeito da mordomia, na multidão de conselhos? Agora é claro, não vai perguntar lá para o vendedor do mercado móveis o que ele acha. Né? Perguntar para o nenê lá no G-Center. O cara ele vai dizer que é um bom negócio. Né? Você precisa saber, o conselho ele tem que ser tomado de uma forma imparcial, de preferência por pessoas que você conheça a vida delas no sentido assim coerente com esse ensino, né? Pessoas que expressam esse conhecimento no dia a dia delas, não a inconsequência das coisas, não a inconsequência das coisas. Então, com esses pequenos exemplos, né, entre mais especificamente o carro e assim, de uma forma mais generalizada, a questão da televisão, pode ser um sofá, pode ser um fogão, pode ser uma geladeira, pode ser um jogo de panelas. Aplique naquilo que você bem entender. Mas procure se programar. Estabeleçam metas. Comecem a pensar de uma forma mais prolongada. Existe um cartão, uma bandeira de um cartão que fala assim, porque a vida é agora. Vê se não é uma coisa demoníaca isso. Pense. Primeiro que a vida não é agora. Nós entendemos como os cristãos que a vida é lá na frente, na eternidade, né? Já começa por aí. A vida verdadeira está lá. Já começa por aí. Mas pense isso. É um estímulo, assim, muito grande de fazer gastar. Entrar nessas frias. Colocar, né, aplicar aquilo muitas vezes que você não tem para obter aquilo que você quer hoje. A grande questão aqui é deixar essa pergunta no ar. Vale mesmo a pena aquilo que você está prestes a fazer? A questão que a gente tem que ter na nossa mente, né, rapidamente acessível, vale mesmo a pena? Vale a pena fazer isso? Vale a pena? Aquilo que a Danaís falou, será que valia a pena? Mas para quê? Para que nós vamos se afundar nisso? Para que nós vamos se comprometer com mais coisas? Vamos parar para pensar? Vale a pena? Uma das grandes coisas que eu quero falar, antes da gente seguir com o checklist financeiro, e a gente já acabou de passar por essa fase, é o chamado Natal, né, o final de ano, mas isso se aplica também durante o ano nas nossas vidas. Muitos aqui já escutaram falar do espírito natalino. Ele se parece com aquilo ali mesmo. Na verdade, eu entendo que o espírito natalino é o famoso espírito de porco mesmo, que estava lá com o gadareno. É um espírito que nos estimula, que nos leva, que nos move, sabe, a fazer coisas que não condizem com tudo isso que eu estou procurando ensinar para vocês. Em algum momento, nós começamos a aprender que dar presentes é sinônimo de amor. Então, se eu amo, eu tenho que dar presente. Eu tenho que dar presente. E no Natal é muito comum isso. Aí as pessoas se envolvem em dívidas assim tremendas, porque tem filhos, tem netos, tem sobrinhos, afilhados, e ela se vê obrigada a comprar presente para todo mundo. E ela vai fazer o quê? Ela vai aplicar o cartão de crédito dela. Nós vamos conversar sobre isso amanhã. Amanhã, aliás, eu quero deixar bem claro, não percam, vocês que têm assim, acho que todo mundo que tem um estômago forte, né? Nós vamos fazer uma cirurgia ao vivo aqui.
Tá bom? Uma cirurgia ao vivo, transmitida ao vivo, assim. Venha preparada, Marisa. Assistir uma, sabe? Nós vamos fazer uma cirurgia plástica aqui, na frente de todo mundo aqui. Não perca. Faz em mim, diz a Melissa. Ah, meu Deus. Amém. Mas não vou usar você aqui, vou usar outra coisa. Eu até perdi, Melissa, o que eu estava falando. O espírito natalino. Muito bem. E aí nós somos instruídos que nós temos que dar presente. Aí as tias, as vós, as mães, os pais vão lá e compram presentes, pagam em 12 vezes, dão o presente, aquela alegria. Piazada brinca uma semana com o bendito do patinete, do skate, do carrinho, seja lá o que for. E eles deixam de lado. E você ainda tem mais 12 meses pela frente para pagar. Mas isso acontece também ao longo do ano, não é só Natal. Sabe, presente de aniversário. Presente de aniversário. Tem que dar presente de aniversário para todo mundo. Sabe, por quê? Isso é uma convenção social. Ah, Deus o livre lá. A pessoa está dando festa, porque ela vai dar uma festa. Bom para ela. Então, se ela pode pagar, vá lá comer. Vamos todo mundo junto lá, boca livre. Mas aonde que diz que eu tenho que levar um presente? Se você pode fazer isso, ótimo, faça. Desempenhe essa generosidade. O que eu quero dizer é que você não tem que fazer isso, não podendo fazer isso. É esse que é o ponto do ensino. Não está errado dar o presente. A questão é que dar presente não é sinônimo de amor. Você pode representar o teu amor, expressar o teu amor por aquela pessoa, sem dar presente. Pode ser que você esteja passando por uma dificuldade financeira, esteja com compromissos, esteja passando por uma situação, e talvez você esteja aqui simplesmente por causa da última aula. Quem sabe você chegou aqui e fez a tua inscrição porque você escutou que ia aprender sobre dívidas. Só que eu já deixo pela última aula, porque senão você corre o risco de não vir nas outras. Então eu deixo por último, que daí eu sei que você vai vir em todas primeiro. Mas pode ser que você esteja enfrentando uma dificuldade muito grande, e aí você ainda vai se ver obrigação a comprar presente para tua amiga, para tua comadre, para tua irmã, para tua mãe. O Dia das Mães está chegando, o Dia dos Pais. E dê-lhe presente o ano inteiro. Dê-lhe presente o ano inteiro. E o comércio agradece. E você se empaulando mais ainda às vezes. De novo, vou deixar claro, para que não fique assim aquela confusão de que eu sou contra dar presentes. Muito pelo contrário, especialmente quando diz respeito a mim, eu amo ganhar presente. É muito bom, é saudável. Mas você tem que ser capaz de fazer isso. Capaz no sentido financeiro. Seja qual for a comemoração. Nós, como igreja, nós precisamos, viver essa situação. Algumas pessoas, inclusive, deixam de ir nas festas, porque elas não podem dar o presente, então elas preferem não ir na festa. Porque ensinaram que é falta de educação fazer isso. Mas e a tua expressão de amor? Será que um abraço, a tua presença para aquela pessoa não basta? Se a tua presença para ela não basta, entendendo muitas vezes que você talvez não pôde dar um presente, então reveja a tua amizade, reveja o teu laço de afinidade que você tem com essa pessoa. Porque ela precisa saber e precisa entender essa situação. Amém? Aleluia, ficou claro isso? Eu quero passar para vocês agora uma forma de vocês seguirem tudo isso que a gente falou, que eu chamei de checklist financeiro. Está logo ali abaixo na página. Sabe quando um piloto de avião ele vai voar, levantar voo? Precisamos ir que temos coisa ainda para cobrir. Vai levantar voo, mas ele não faz isso sem antes conferir um checklist. Porque é tanta coisa que realmente se ele não tiver um checklist para acompanhar, ele corre o risco de deixar passar algo importante. Então eu coloquei um pequeno roteirinho, prático, rápido, para a gente poder sempre aplicar ele no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto, fazer o cheque, é o quê? Tudo tem que ser feito com planejamento. Se aquilo que você está fazendo, adquirindo, não foi planejado, já arrisca. Sabe aquelas idas no shopping, meio doida, ou no comércio de uma forma geral, que você compra algo por impulso? Você não tinha planejado comprar aquilo.
Ah, mas Sandro, você não viu, estava num preço, eu não pude. É de Deus. É de Deus, olha o valor aí, liquidação. Eu pergunto para você, estava no teu planejamento? Você tinha se programado para isso? Não. Então presta atenção no teu checklist. Número 2, estipule metas e prazos. Se você estipulou que você ia fazer aquela situação, aquela compra daquele bem, dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, seja fiel a isso. Sabe, às vezes a gente é perseverante, a gente não é perseverante, a gente vai, faz e morre na praia. E aí a gente se rende a uma prestaçãozinha, lá pelas tantas. A gente não aguenta cumprir com aquela meta, com aquele prazo que a gente estipulou. Nós precisamos ser fiel a isso. Checklist. Número 3, considere os teus compromissos já assumidos. Normalmente, quando a gente faz conta, a gente não lembra que a gente já tem prestação para pagar. Sabe aquelas 12 vezes? Quando chega na 6ª, 7ª vez, a gente já está meio anestesiado e dá umas amnésias, a gente esquece dela. Ela já está tão batida ali naquele cartão de crédito, naquela fatura ou naquele carnê, que a gente faz isso meio que não pensa. E é no final dos compromissos, geralmente, do meio para o final, que a gente já começa a ficar meio animadinho para fazer outra. Você já começa a olhar, ó, essa aqui ó, é a 7ª prestação de 10. Opa, já vai dando um negocinho bom. Já vou pensando o que eu vou comprar. Né? Mas eu tenho que lembrar que eu tenho um compromisso assumido ali ainda. É a 7ª, talvez seja um 10, talvez seja um 12. Baixa a bola. Checklist. Organize sua vida financeira. Como é que eu vou saber se eu tenho um compromisso já agendado se eu não tenho organização financeira? Comentamos ontem a respeito das planilhas. Se eu não tenho uma organização financeira, se eu não sei nem quanto está no meu banco, na conta, se eu não sei se eu estou no vermelho ou não estou, se eu assino o cheque e não anoto no canhoto, hoje é muito difícil usar cheque, né? Mas tem alguém que usa ainda, anoto no canhoto, não me organizo com as minhas coisas, está errado. Manja, pensa que você está decolando com um avião. Você está fazendo um checklist. Se você bobear em alguma dessas coisas, esse avião vai cair. Esse avião não vai cumprir o seu plano de voo. Vai dar BO. Então, organização financeira. Uma coisa muito importante, eu até coloquei no slide, nós temos que aprender a lidar com consumismo. O eu quero versus o eu preciso. De novo, nós vivemos sim numa realidade, numa cultura, numa sociedade altamente consumista. Nós olhamos para o lado e desejamos algo. O celular, que saiu um modelo novo, uma rasteirinha nova, uma blusinha nova. Eu também gosto das minhas coisas, não vou contar para vocês, não vou entregar. Mas eu tenho as minhas coisas também, eu gosto das minhas coisas. Né? Tem coisa, tá bom, eu vou contar. Eu gosto de sapato, curto sapato. Então, às vezes, eu preciso me controlar nisso, porque senão, às vezes, eu não preciso do sapato. Mas eu olho lá, puxa, tão bonito, né? Ia ficar tão bem em mim. E eu tenho dessas também, como todo mundo de nós, como todos nós. E a gente precisa lidar muito com esse consumismo versus o eu quero versus com o eu preciso. E uma boa dica para isso é o seguinte: converse a respeito do assunto. Exponha o teu desejo. Exponha. Há um tempo atrás eu fui para Curitiba e eu cheguei lá no Sam's Club e olhei lá uma televisão e não estava no meu planejamento, nas minhas metas, estava tudo fora ali do negócio. Mas eu olhei aquela televisão em alta promoção, tudo assim absurdamente, a menos da metade do preço, era a última do estoque, era a televisão do display lá que eles deixavam em exposição, e eu já comecei a sentir Deus falando comigo. Né? E eu fiquei lá, e a Débora foi fazer as compras, e eu fiquei namorando aquela televisão, tal, e olhando. E os meus filhos gostam disso também, né? Já ensinei eles a ficar junto comigo, a me apoiar. E a gente fica lá vendo e tal, essa não sei o quê, tantas polegadas, e tem isso, tem aquilo. E eu fui lá, daí eu pensei, agora eu vou à parte mais difícil. Eu vou lá falar com a Débora. Aí eu fui,
Encontrei ela lá fazendo umas compras lá, né? E eu falei, e aí, amor, como é que tá aí? Tá bom o preço aí das coisas? Ah, tá legal, vale a pena, isso aqui vale a pena, isso aqui vale a pena. Ela conhece porque ela que faz o mercado, então ela sabe, isso aqui vale a pena. Que bom, né? Que bom. E, amor, você tem que ver a televisão que tem lá na frente. Não, é imperdível. É de Deus mesmo. Ela, aham. E ela continuando olhando os negócios. Nem me deu bola. Falei, amor, vamos lá comigo, amor. Lembra que eu te falei que estava tanto? Ela está metade do preço, amor. E ainda está em 12 vezes. Nossa, é de Deus. Chegar nessa hora, de repente, se eu chegasse amanhã, alguém já tinha levado. Perdia. Aí ele falou, amor, nós não precisamos de televisão. Precisamos? Não, não é uma questão de precisar. A gente tem a televisão, eu concordo com você, mas é que é uma oportunidade. E oportunidade, né? Cavalo encilhado, não passa 2 vezes, né? Toda aquela história. E eu sei que essa argumentação durou um pouquinho, mas não convenci ela. Glória a Deus por isso. Porque no dia seguinte, né? Eu fui para casa meio emburrado, eu concordo. Fiquei meio chateado, assim, meio triste, assim, pensando que a gente podia ter levado a televisão. Mas no dia seguinte, sabe, todo aquele desejo, aquela vontade, no café da manhã já não fazia tanto sentido mais. De tarde, eu já agradeci ela por não ter comprado a televisão. Falei, puxa, ainda bem. Para quê, né? Então, um grande segredo, uma grande forma de você lidar com esse consumismo, com essa urgência, com essa eu quero, é você tentar se livrar disso e esperar pelo menos um dia. Olha, eu te digo que num dia, mais de 90% das vezes, você já vai esfriar. Você já vai acordar para a realidade, você já vai cair na real, você já vai ver que a coisa não é bem assim, que não vale a pena. Isso sem buscar conselho. Agora, se você vai buscar conselho, eu ouso dizer que 100% das vezes você vai ver que você não tinha que ter comprado nada. Especialmente porque não está nas tuas metas, não está nos teus planos, não está no teu projeto, no teu orçamento. Então é uma boa forma de você escapar. Uma segunda forma de você escapar disso é se você está sendo fiel. Lembra que você está, digamos, ali depositando R$516 todo mês para trocar teu carro. E é o dinheiro que você tem, não tem excedentes. Eu te aconselho a não dê bobeira em shopping center. Não dê bobeira. Não faça isso. Não vá passear na Munhoz. Não faça. Porque você está se expondo, você está dando chance para o azar. Você está assim, sabe, que nem a Chapeuzinho Vermelho, no meio da floresta, né? O que aquela menina estava dando bobeira lá? Mas é certo que ia dar coisa errada. É a mesma coisa, o que o cara está fazendo lá no shopping center, no Paládio? Às vezes eu encontro uns caras lá e digo, o que esse cara está fazendo aqui, bicho? Eu conheço a vida dele. E não há de ver que ele volta com sacola para casa. Ah, mas eu fui só tomar um sorvete. Não tem perigo. Shopping center é um ambiente feito para vender. Tudo ali é feito para isso. O fato de não ter janelas já tira de você a noção de tempo. E não é incomum você ir num shopping e dizer assim, nossa, já é 8 horas da noite. Você passou uma tarde no shopping e não percebeu. Porque é para isso. Via de regra, um ambiente bem iluminado. Isso dá o quê? Desperta os sentidos. Sabe? Deixa você mais atento. Não é incomum você entrar nas lojas, ter uma fragrância gostosa, uma música agradável. Tudo isso é o quê? Marketing sensorial. Te atrai, te faz sentir bem, te faz imaginar você ter aquilo. Aquele cheiro, aquela música, aquele ambiente. O piso de um shopping, ele normalmente é liso. Para quê? Para você caminhar devagar. É verdade. Para você caminhar devagar. Porque é perigoso, pode escorregar e tal, então você caminha mais devagar. Para quê? Para poder ver as vitrines e para poder, eventualmente, entrar numa loja. Então, tudo ali, não se engane, tudo é armadilha. Tudo. Então, prestem atenção nisso. E o último checklist, que na verdade é mais um lembrete. Você passou por tudo isso, e aí vem aquela coisa, aquela afirmação no final. Lembre, poupar sempre é a melhor maneira de obter aquilo que você quer. Sempre. Indiscutivelmente. Por melhor que seja a taxa, por melhor que seja a forma de pagamento, de qualquer coisa, sempre vai ser melhor
você poupar o dinheiro. Amém? Estamos entendidos até aqui? Tranquilo? Aleluia. Ufa, agora nós vamos falar umas coisas mais pesadas. Vocês estão bem? Eu quero começar a falar com vocês a respeito... São, na verdade, dois mais assuntos que nós temos para essa noite, que são muito interessantes e que, na verdade, são três, que são muito comuns no dia a dia da igreja. O primeiro deles eu titulei eles como empréstimo entre familiares e irmãos da fé. Então, eu vou desenhar assim. Imagine que você, isso é uma coisa muito comum, você precisa de um dinheiro em algum determinado momento da tua vida. E você recorre, via de regra, para o pai ou para a tua mãe, para os teus pais. Isso é uma coisa comum, é uma coisa natural. São as primeiras pessoas que você vai fazer, né? Os casados, né? Geralmente tem o pai e a mãe, o sogro e a sogra, que acaba dando na mesma, é pai e mãe, sogro e sogra do outro. Você recorre a eles. E você precisa desse dinheiro por alguma razão, para colocar suas dívidas em dia, para você se ajeitar de alguma forma. E você empresta esse dinheiro. Então você empresta lá um dinheiro que teus pais estavam guardando, que eles tinham guardado. E passa-se o tempo. Porque o que acontece é que, via de regra, esses empréstimos eles são feitos na base, nos termos assim: filho, pague quando você me puder. Não tem pressa. Né? E aí é um problema sério. Porque a palavra diz em Provérbios 22 que aquele que toma emprestado se torna servo daquele que emprestou. Então, mesmo do teu pai e da tua mãe, você se torna servo. E servo é escravo. Porque dívida é escravidão. E uma das coisas mais terríveis que alguém pode criar para você, por mais que tenha vindo dos teus pais, é: me pague quando puder. Minha mãe está aqui, eu vou contar alguns testemunhos, porque isso aconteceu da nossa parte. E é por isso que eu criei exatamente esse tópico. Porque é uma coisa muito complicada. Porque o tempo vai passando, o quando puder, nunca chega. Nunca chega. Você nunca para pensar naquilo. Você saiu das tuas dívidas, e o que é pior, a história vazou. Teus irmãos, teus cunhados estão sabendo que você emprestou dinheiro aos teus pais. Aí danou de vez. E aí começa um mal-estar se instalar. Sabe aquela coisa assim? O pessoal leu o gibi? Lembra que assim, quando a pessoa fala, tem um balãozinho e tem uma setinha, né? Quando a pessoa pensa, tem aquelas bolinhas, né? Então imagina a cena. Você, depois de, já passaram 4 anos, quase 5, você está legal, você conseguiu cumprir com os teus compromissos, né? E aí você faz um churrasco na tua casa e chama todo mundo. Inclusive os cunhados. Por quê? Porque você quer mostrar para eles a televisão nova que você comprou. Televisãozão nova. E você chama os cunhados, as cunhadas, os irmãos, chama todo mundo. E o pai e a mãe também. Vem todo mundo lá no domingão. E aí, num determinado momento, você leva todo mundo para a sala e mostra lá a tua televisão. De 50 e poucas polegadas, e Smart TV, Full HD, Ultra High, Hiper Ultra, não sei o quê. E é nesse momento que um monte de balãozinho começa. Aí você começa assim, se você pudesse ler os balãozinhos, você começava a ler assim: canalha. O outro balãozinho ali, ó, o cunhadão, sem vergonha. Até a mãe que emprestou, eu achei que ele estava sem dinheiro, se tivesse podia me pagar. E um monte de balãozinho assim. Então ninguém verbaliza nada, ninguém fala nada, fica aquele tempo congelado, assim, mas cheio de balãozinho. Pensando exatamente isso. Por que é que você não pagou? Na tua ideia, não era quando eu pudesse? Você está bem, você está de boa com isso. Você entrou no teu coração, se assentou legal, estou de bem.
Mas a galera começa a pensar, mas espera aí, o cara está comprando televisão, comprou, sei lá, uma churrasqueira nova, e não pagou a própria mãe, não pagou a sogra, o que é pior. E aí aquele mal-estar já fica. Aquele clima ruim, você já percebeu. E sabe o que é pior? Você, em vez de cair na realidade e tomar responsabilidade sobre si, você fala assim, bando invejoso aqui dos teus irmãos, né? Bando invejoso. Ficaram tudo quieto na hora lá. Por quê? Você não entendeu que eles ficaram quietos, na verdade, porque eles estavam de cara com o que você estava fazendo. Porque você comprou essa televisão com o dinheiro da tua sogra, com o dinheiro da tua mãe, com o dinheiro do teu pai, do teu sogro, ou às vezes até do teu cunhado. E você entendendo assim, você se defende ainda dizendo assim, ó, eles têm inveja do que a gente tem. Porque você esquece do que você fez. Portanto, uma das coisas mais difíceis de se resolver está nesse ninho do me pague quando puder. Então eu vou dizer para vocês a forma prática. Quando nós entendemos esse princípio, algum tempo atrás, eu tinha exatamente vivido essa realidade. Eu tinha emprestado o dinheiro da minha mãe e da minha sogra. Eu peguei as duas. Peguei as duas de jeito. Peguei dinheiro das duas. Era uma situação difícil, era uma época muito complicada. Nós nem na igreja estávamos ainda. Logo depois nós nos convertemos, né? Quando puder me pagar, passou bastante, eu me converti, fui aprendendo. E aí, eu entendi esse princípio, que eu estava vivendo em servidão, em escravidão. E não era incomum, a gente percebia assim uma dificuldade das coisas acontecerem na nossa vida financeira. Nós já aplicávamos o princípio do dízimo, nós já estávamos aprendendo essa questão das ofertas. Deus sempre, assim, a gente sempre foi muito ministrado sobre esse tema. E nós já estávamos caminhando tudo isso, quer dizer, a gente já estava trabalhando com toda essa situação, digamos, no espiritual do Senhor. Mas a minha vida pessoal era muito bagunçada. Eu não tinha qualquer controle dos meus gastos, dos meus ganhos. E eu me apertei geral, peguei as duas de jeito. E aí a gente vivendo em servidão, nós nos sentimos o quê? Amarrados, presos. E sabe aquele sentimento que alguns têm assim, de que, cara, não sei, parece que eu dou 3 passos e volto 5 para trás. Parece que agora vai, daqui a pouco eu vejo que tudo vai para trás, as coisas não desenvolvem. É exatamente esse jugo que está sobre você, essa prisão, essa cadeia te prendendo. Você é servo, você deve. Por mais que seja teu pai, tua mãe, teu sogro, tua sogra. E o que eu aconselho você a fazer? Se livre desse jugo. Eu procurei a minha mãe, procurei a minha sogra, e eu propus pagar. As duas falaram para mim assim, não, Sandro, não precisa. Não precisa. Absolutamente. Que isso? E aí ficou muito mais fácil eu explicar o princípio, porque elas também eram cristãs. E isso fica mais fácil explicar baseado na palavra. Eu preciso que você me libere desse jugo, dessa prisão. Eu preciso pagar. Confesso que eu não tinha o valor total no momento, mas eu acordei uma determinada prestação. Porque na medida que eu comecei a pagar isso, que eu comecei a quitar essa minha dívida, impressionante. A nossa vida mudou. A nossa vida mudou. Nós somos realmente, parece que fomos autorizados, então, a seguir em frente. Porque resolvemos essa pendência. Nos sentimos melhor por isso. Nos sentimos mais à vontade em ambientes familiares. Eu, particularmente. Me sentia mais tranquilo. Agora, se essa pessoa, esse familiar teu, eu estou usando pai e mãe, mas pode ser um cunhado, pode ser um irmão, pode ser qualquer nível. E pode ser, inclusive, um irmão da igreja. Porque isso acontece entre nós também. Talvez um irmão com mais condições se sinta, vou emprestar, e fica nessa condição, e daí não é incomum
o que acontece? Passa um tempo, o irmão que está devendo, já faz 3 anos, posta no Facebook, ele e a família dele lá em Camboriú comendo camarão. Aí o irmão que emprestou o dinheiro, fala, poxa, pera lá, cara. O cara está comendo camarão com o meu dinheiro. O cara, de fato, ele está realizando as coisas com algo que não é dele. Ele está certo. Mas na cabeça dele, muitas vezes, até por um sentimento assim de justificação, ele não enfrenta isso. E aí gera o quê? Um choque dentro da igreja. Que pode levar, inclusive, um dos dois a sair da igreja. Ou às vezes até os dois. Então percebam que às vezes a tua boa vontade, se você aqui no caso, no público, você é aquele que emprestou, você pode ter a melhor das boas vontades, mas você está colocando a pessoa num jugo terrível quando você diz para ela, quando puder me pague. Não faça isso. A outra forma de você sair disso é a pessoa dizer assim, olha, então tá, eu te libero da dívida. Você não precisa me pagar. Eu te libero. Isso também é possível. Você desamarra aquilo que te prendia a ela. Não existe mais aquela servidão para quem te emprestou. Mas há necessidade, nós vamos falar um pouquinho disso mais profundamente amanhã, eu estou dando só uma introdução, de haver o quê? Uma conversa. Ficar o dito pelo não dito é a pior coisa possível. Então, se você daqui para frente, pais, avós, sogro, sogra, irmãos, se alguém procurar vocês com essa proposta de emprestar dinheiro, empreste. Pode ser teu filho, mas estipule algo para ele. Pode ser algo simbólico, tão somente. Pode ser algo meramente simbólico. Pode ser que você não pretenda, digamos assim, cobrar juros dele ou qualquer coisa, mas jamais diga para ele, me pague quando você puder. Estabeleça um prazo para essa pessoa. Possa dar uma carência. Estipule algo até de uma forma simbólica, como eu falei. Ou até mesmo, pegue esse dinheiro e oferte na vida da pessoa. Fale, deixe claro, olha, eu não estou emprestando esse dinheiro para você. Eu estou te ofertando na tua vida. Você destitui essa pessoa de qualquer compromisso. E perceba que isso não é uma questão no sentido material. Ela é, em primeiro momento, um laço espiritual, que acaba se transformando num laço emocional, de alma. E aí as coisas são terríveis. Ficou claro isso? Aleluia. Vamos seguir em frente, pessoal, senão fica muito tarde. A outra coisa que eu quero falar para vocês, rapidamente, é sobre fiadores. Alguns são procurados, então, para quê? Para se tornar fiador. Já me ligaram, já me pediram, Sandro, estou abrindo um negócio, você pode, por favor, me avalizar lá? E eu sou bem categórico. Eu digo não. Na verdade, eu tenho um acordo com a Débora, a gente fala assim, eu falo sempre assim, a Débora não deixa. Ela sabe. A Débora não deixa. Então, se perguntam para ela, ela vai dizer assim, o Sandro não deixa. Na verdade, nenhum de nós deixa. E eu vou explicar por quê. Porque a gente precisa entender, em primeiro lugar, o que é ser fiador. A palavra de Deus, ela cita essa situação. Ela diz o quê? Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Estudando a respeito desse tema, nós percebemos que quando você é fiador de alguém, eu não posso caracterizar isso como um pecado necessariamente. Você não está pecando. Mas você está entrando num ambiente, numa condição, numa situação que sim pode te levar a cometer alguma coisa na categoria de pecado. Então, se ela não é um pecado propriamente dito, ela funciona mais como um conselho para nós. Não façam isso. Não se comprometam com essa situação. Fujam disso. Você estará seguro. É um conselho que Deus está dando para nós. Pensando e meditando sobre isso, eu pensei que a gente podia desenvolver 3 chaves.
3 chaves que abre ou fecha um pedido como esse na tua vida. O primeiro ponto é você, quando procurado por alguém, é você entender o que é que essa pessoa está comprando. Certo? O que é que essa pessoa está comprando? Veja que a ideia aqui é você ser o fiador, não é você procurar uma pessoa para ser teu fiador. Isso é dívida. Então é outra aula. Você sendo fiador. O que essa pessoa está comprando? A primeira casa dela. É algo louvável, é algo interessante. Não, é um carro. Um carro mais moderno, mais potente. Um jet ski. Jet ski? Para que nem eu tenho? Você começa a pensar a respeito disso. O que é que essa pessoa está adquirindo que ela precisa de você? Então você põe isso de lado, você imagina, você põe essa ideia na tua cabeça. Digamos que você, tudo bem, você ainda não ficou convencido de que não vale a pena. Você deixa essa chave ligada. Vamos para a próxima chave. Essa é uma chave muito importante. Essa chave diz respeito ao caráter da pessoa propriamente dito que está procurando você. Quem é essa pessoa? Qual é a história dessa pessoa? Que afinidade você tem com ela? É teu irmão? É teu filho? É um irmão da igreja? É um cunhado? É uma raça perigosa também, temos que estar bem atentos a isso. Estou brincando, meus cunhados são uma bênção, amo eles, todos, eles eventualmente vão assistir isso, se Deus quiser, em nome de Jesus. Só uso isso para brincar mesmo. E você precisa entender quem são essas pessoas. Mas mais do que o caráter delas, você precisa saber se essa pessoa ela tem um histórico financeiro capaz de sustentar essa parcela que ela está para assumir. Porque a parcela quem vai assumir é ela. Você só vai dizer com a tua assinatura o quê? Isso. Então, primeiro você tem que entender se essa pessoa pode pagar isso. Um tempo atrás, o sujeito me contou que era funcionário dele, inclusive. Ele queria que ele avalizasse porque ele ia trocar de carro. O cara estava trabalhando há 3 meses na loja. Era, acho que, o 4º, 5º emprego dele no ano. O cara, ele queria comprar um carro assim, muito acima, digamos, da condição dele, não era compatível uma coisa com a outra. Então, pera lá. Esse cara tem tudo para na 5ª, 6ª, 7ª, quando muito na 10ª prestação, pipocar. Porque esse cara já vai perder o emprego, esse cara prova que ele não tem uma condição. Então isso é uma chave muito importante, você avaliar, analisar bem claramente, bem friamente essa pessoa. Uma pessoa que tem uma estabilidade, trabalha no emprego já há um bom tempo, tem uma condição, um caráter bom, todo mundo conhece ela, um bom pagador, enfim. Tudo isso tem que ser colocado na balança. Agora, vamos considerar que essa chave ficou ligada. Você ainda não está muito certo. Não está muito certo. Aí vem aqui, realmente decide tudo. A chave que liga ou desliga. Que é o entendimento do que é ser fiador. Vocês acabaram de falar que ser fiador é que ao momento que você está assinando aquele documento, você está dizendo assim, ó, eu me comprometo, você está assinando o teu nome. Na verdade, você está escrevendo isso, ao assinar o teu nome. Eu me comprometo a pagar toda a dívida desse fulano, desde a 2ª prestação, caso ele não queira pagar. Ponto. É isso que você está dizendo quando você assina o documento. Então a pergunta que eu faço para você é, você pode pagar isso que você está assumindo ali? Marisa, no último curso, ela contou para nós uma história bem interessante sobre isso. Capaz de destruir umas famílias, de desfazer laços de irmãos por causa disso. Eu sou capaz de assumir essa dívida se esse cara, por alguma razão, até nem por má vontade, mas aconteceu algo com ele, ele não pôde, assumir mais os compromissos. Eu tenho lastro, eu tenho condições, tudo bem,
Eu posso ter, mas você deve ter, porque você está assinando ele como avalista. Nem sempre. Às vezes eu estou assinando ele como avalista porque eu sou eu tenho uma estabilidade de algum tempo, eu tenho uma referência bancária estável, mas não significa que eu tenho todo esse valor para o lastro necessário para avalizar ele. Porque se esse cara der para trás, eu vou ter que vender o que eu não tenho, deixar minha família descoberta, eu vou ter que vender o carro que eu tenho, fazer minha família andar a pé, para pagar o que esse cara, esse irmão, essa pessoa super de confiança me fez fazer. Então a questão aqui é simples, a chave que abre e fecha. Se você está disposto a pagar essa dívida, tem condições de pagar essa dívida, analisou essas outras duas questões, eu digo, vai em frente. Eu estou pecando, Sandro? Não. Se você está seguro de todas essas coisas, vai em frente. Vai em frente. Agora, eu te digo uma coisa. Se esse cara falhar e você tiver que pagar, você não vai dizer um ai. Mas nem um ai. Para ninguém. Muito menos para Deus. Porque lembra que você assinou o documento dizendo isso? Que eu vou pagar. Você fez isso. Então você não pode culpar ninguém. Você assumiu isso de livre e espontânea vontade. Isso é ser fiador. Como é diferente quando a gente fala assim, né? Quantos a partir de hoje vão pensar em ser fiador de novo? Quem vai querer? E agora, para terminar essa história, alguém já assistiu o filme quando a Guerra Fria, tinha a Guerra Fria dos mísseis da União Soviética apontada para os Estados Unidos e vice-versa? Então vinham duas chaves, né? Botava uma chave aqui e uma chave ali. E elas tinham que girar juntas. O presidente dos Estados Unidos e lá um general 5 estrelas. Aqui acontece a mesma coisa para você que é casado, amigão. Essa chave final só é girada se a tua esposa, o teu cônjuge virar junto. Se você ousar disparar isso aí sozinho, vai cair na tua cabeça. Vai cair na tua cabeça. Nunca, em hipótese alguma, você ouse fazer isso sem a autorização, sem o consentimento, sem o conhecimento e o consentimento do teu cônjuge. Não faça isso. Não faça. Isso destrói famílias, isso destrói casamentos, isso arrasa simplesmente, mesmo que não dê nada errado. Isso é traição. Isso é traição. E um conselho que eu dou para você, casado, não faça isso. Amém? E por último, irmãos, não menos importante, eu quero compartilhar com vocês uma revelação que Deus me deu, muito clara, acerca dessa turma. Algo assim muito profundo, algo muito revelador mesmo. Eu quero dizer para vocês que vocês vão morrer um dia. Vão. Todos vocês. Em um determinado momento vocês vão morrer. Por que a gente tem que pensar nisso? Por que isso parece assim uma surpresa? Porque a gente não pensa nisso. E a gente deveria pensar mais. Tem gente que quando começa a falar de morte, já bate na madeira. Ui, ui, ui. Dá 3 pulinhos. Não, tô brincando. A gente não pode fazer isso, tá? Tá amarrado em nome de Jesus. Mas a pessoa tem pavor. Ui, que papo mais nojo. Ui, para que falar disso? Dá azar. Não. Quando eu coloquei esse tópico, planejando sua herança, eu não quis aqui dar um entendimento sobre, sabe, guardar dinheiro, sobre, assim, deixar bens para os nossos descendentes, filhos, netos. Não é disso que se trata. Mas é um fator organizacional dentro da tua vida, que vai refletir de uma forma muito direta, num primeiro momento, já, mas principalmente ao longo do tempo, nos seus descendentes. Talvez essa mensagem seja mais direta, né, para os homens, para os maridos, para os pais. Não é incomum a gente escutar algumas historinhas aí do sujeito morrer e não ter dinheiro nem para ser enterrado. E a velha história de não ter um e cair morto. Não tem mesmo.
Não sei se vocês têm alguma experiência recente, mas como custa caro tudo isso? Como custa caro pagar por todos esses trâmites, né? Desde funerária, caixão, isso e tudo. Eu enfrentei isso com meu pai há uns anos atrás e eu fiquei impressionado como é caro essas coisas. E é uma hora que você não discute preço, você não fica pichinchando com o dono da funerária, você pega e manda fazer. E talvez eles até se aproveitem disso, eu não sei, não quero condenar ninguém, mas é o negócio deles, mas alguém precisa fazer. É um mal necessário. Mas o que importa é que ninguém pensa a respeito desse momento. Esse vídeo que nós assistimos é claramente esse ponto da aula. Esse sujeito, esse profeta, esse homem reconhecido, né, entre os profetas, provavelmente de caráter assim, irrepreensível, ele deixou a sua viúva e os seus filhos numa condição terrível, concordam comigo? Da noite para o dia, a vida dele se tornou um pesadelo. Essa mulher, ela vivia presa dentro de casa, envergonhada, temerosa. Provavelmente esses caras que bateram na porta ali, perceberam no vídeo, claro, que aquilo ali toda uma dramatização. Nós podemos ler isso no livro de Reis, o primeiro Reis, no capítulo 4, mas ali uma dramatização mostra o quê? Quando eles batem na porta, o medo dela reflete o quê? Que não era a primeira vez. Esses caras já estavam rondando ela, os credores já estavam rondando ela. E aí veio a questão derradeira, vou tirar teus filhos. Eu já tirei tudo que você tem, você não tem nada, eu vou tirar teus filhos. Vou tirar talvez o teu bem maior, o teu bem precioso. E o que mostra isso? Uma desorganização por conta desse sujeito. Nós experimentamos, vivemos uma realidade muito, muito próxima disso aqui na igreja, um tempo atrás, sobre isso. Um homem absolutamente irrepreensível quanto ao seu caráter, quanto à sua dedicação para o reino de Deus, a sua fidelidade para com as coisas de Deus. Mas, infelizmente, ele morreu assim, rapidamente. Ao longo das semanas, dos meses, começaram a aparecer muitas coisas que a viúva desconhecia. Sabe, negócios que ela não tinha conhecimento. Na verdade, ela não sabia nem onde ele tinha conta bancária. Quais eram as senhas? Pessoas que vinham, batiam na porta e diziam, ó, teu marido está me devendo, estava me devendo. E aí fica o quê? O dito pelo não dito. E o que é pior, pessoas que estavam devendo para ele, que ficaram bem quietinhas. Por quê? Porque ela não sabia. A dívida morreu com ele. Então essa falta de organização, ela mostra como é que você está planejando a tua herança lá na frente. O que nós fazemos em relação a isso? Há algum tempo, eu preparei um documento. No meu caso, eu e a Débora, nós temos toda a nossa vida financeira muito clara, até mesmo porque é ela quem faz conta, toma conta disso, os bancos, as senhas, toda essa situação. Mas eu dou um conselho para você, marido, que não presta conta disso para tua esposa, que poupa ela de fazer isso. Ensine ela a fazer isso. Porque a qualquer momento, como eu falei sobre a vida de cada um de nós aqui, nós podemos morrer. E essa mulher que está ao teu lado, ela vai precisar gerenciar tudo. Ela vai ter que se virar nos 30. Agora, se ela não sabe nem onde você tem conta, que dirá a senha dessa conta? Às vezes você tem seguro de vida, nem contou para ela. Até ela descobrir tudo isso, amigão, nem dinheiro para pagar o teu funeral ela vai ter. E o medo de contar. Eu tinha um amigo meu que, o sujeito, ele ganhava muito bem. Lembra que eu contei para vocês que eu conheço pessoas que ganham 500 mil, 1 milhão de reais por mês? Esse cara ganhava 500 mil por mês. Ganha muito dinheiro. E um dia ele estava aqui em casa comigo, eles são de Curitiba, mas ele estava passando o final de semana aqui em casa, e ele falou assim, ó, Sloboda, não conta para minha mulher quanto eu ganho. Ela não sabe quanto eu ganho. Ele contava para mim, mas não contava para ela. Eu falei, cara, por quê? Ele falou, não, se ela souber quanto eu ganho, ela me dá um pé na bunda e pede pensão. Você veja que mentalidade, cara. Que doideira, né?
Eu fiquei só escutando. Eu falei, nem adianta começar a falar, porque tem muita coisa para falar. Nós temos que começar do zero aqui. Mas é verdade, as pessoas elas não dividem esse negócio. E gera um problema muito sério para a viúva, para os filhos. Porque até engrenar tudo isso é um pesadelo. Às vezes você tem dívidas contraídas que a tua mulher não sabe. Compromissos que a tua mulher não sabe e que vai comprometer ela. É as pessoas batendo na porta dela. Hoje não é daquele jeito como a gente viu, mas, sabe, são advogados, são ações, são intimações, são coisas que, além dela ter que suportar a tua perda, espero que ela tenha que, né, se entristecer com isso, né, talvez ela esteja aliviada. Estou brincando, né? Mas vamos considerar que ela, obviamente, está sentindo a tua perda. Ela tem que, imagine, superar isso, superar a tua perda, os teus filhos, lidar isso com eles, coitado, sabe, com as crianças ali, explicando a respeito do pai. Ela tendo que superar emocionalmente tudo isso, que já não é fácil. E ainda tem que aguentar o quê? Gente batendo na porta, gente ligando para ela, advogado aborrecendo ela, banco ligando. Como é que você está planejando tua herança? Existe uma outra situação que é os teus filhos também. Não é só tua esposa. Por exemplo, eu e a Débora viajamos com uma certa regularidade. E não é impossível que numa dessas viagens a gente possa, né, acontecer alguma coisa, uma tragédia. Ui, para de falar disso, Azar. Não tem problema falar disso. Eu sei que os meus dias estão contados pelo Senhor. Eu sei. Eu tenho paz em relação a isso. E é por isso que eu penso nisso. Então, se eu e ela faltarmos num determinado momento, os dois ao mesmo tempo, como é que ficam os meus filhos? Quem garante que eles vão ter o que lhes é de direito? Quem é que garante isso? Ah, mas eu tenho seguro de vida. Parabéns. Mas quem é que garante que você vai fazer com que esse seguro de vida chegue na mão dos teus filhos de maneira correta, certa, rápida, o suficiente para suprir algo assim de imediato? Lembrando que o quê? Essas crianças estão enfrentando a perda dos dois pais. Eu já vi isso acontecer? Já, várias vezes. Várias vezes. E aí eles têm que lidar com tudo isso e ainda o quê? A vergonha, às vezes, de ter que depender de terceiros, de estranhos. Porque você deixou eles totalmente desprovidos. Então, o que eu faço pensando nisso? Eu e a Débora elaboramos um documento. E esse documento, ele conta a nossa vida financeira. Tudo que nós temos. Não precisa contar necessariamente as tuas senhas. Mas aonde eu tenho conta bancária, o número dessa conta, o seguro de vida que eu tenho, qual é a apólice, quem é o meu corretor. Se eu tenho um terreno aqui, se eu tenho um terreno lá, enfim. Se sujeito alguém me deve, se eu tenho um acordo em relação a alguma coisa com alguém, ali está tudo escrutinizado, bem discriminado, certinho, a minha vida financeira. E essa folha eu entrego para uma pessoa que eu tenho confiança. Que eu sei que ela vai se encarregar de cuidar para que tudo que eu planejei, por mais que eu seja cauteloso e cuidadoso, eu preciso ter certeza que tudo que eu fiz vai acontecer. E eu tenho certeza que essa pessoa que eu confio em mãos desse documento, ela vai agilizar esse processo. Ela vai fazer acontecer de tal forma que os meus filhos, eles não vão precisar padecer mais do que eles necessariamente vão sofrer com a nossa perda. Então é um assunto ruim, é um assunto difícil de se tratar. Falar de seguro de vida com a Débora, muitas vezes, é uma coisa meio, sabe, pesada. Dar essa aula aqui, talvez esse tema, é uma coisa muito desagradável às vezes. Mas eu quero encerrar perguntando para você. O que é que você quer, como você quer ser lembrado no teu funeral? Sabe, como é que você quer imaginar as pessoas falando no teu funeral? Esse cara aí, um picareta, sabe, tá todo mundo lá, né? O pessoal perto do caixão, aí fica aqueles caras mais lá por trás, né? É neles que você tem que ir lá conversar, porque é lá que está a verdade. Ali, entre a esposa, os familiares, ali, ele era tão bom, ele era tão, ali só tem coisa boa.
Mas vai lá conversar com essa turminha que está lá no fundo, de braço cruzado. Cara, o cara deixou a viúva numa fria, bicho. O cara tá quebrado. E acho que ela nem sabe disso. Que fria. E você escutando ali. Cara, o cara tinha mais amante que isso e que aquilo. Imagine se você pudesse, né, caminhar no teu funeral. Sem ninguém perceber. Né? Nós sabemos, em nome de Jesus, que isso não é possível. Mas imagine se você pudesse, se Deus permitisse isso por alguns minutos. E você escutando tudo isso e não podendo fazer mais nada a respeito. Aí chega o momento ali do enterro, do sepultamento. Aí tem a lápide, né? Aí as pessoas escrevem lá o epitáfio, lá aqueles dizeres na lápide, né? Ali resume a tua vida. Sabe? Ali resume quem você era. Aí um dia eu estava passeando no cemitério, a gente foi no funeral de uma pessoa conhecida, e eu estava passeando um pouco ali, né? E estava lendo sobre isso, me lembrei dessa aula. E ali a gente lia, né? Fulano de tal, o ano de nascimento, o ano de óbito. E aí você via lá um bom pai, um ótimo marido, um servo de Deus. Acho que legal, que poético, né? Aí caminha mais um pouco, né? Fala assim, um homem que cumpriu com o seu chamado, deixará saudades. Uau! Aí caminhei mais um pouquinho no terceiro assim, já foi tarde. Tô brincando, não estava escrito isso. Mas é mais ou menos essa situação. Você quer deixar a tua lápide, alguém escrever lá, já foi tarde, picareta, malandro. Eu quero concluir essa aula, pessoal, usando o exemplo de um sujeito chamado George Washington. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Recentemente eu tive o privilégio de conhecer a casa dele lá em Washington, na verdade uma cidade vizinha, mas o nome da cidade, Washington, leva o nome por conta dele. Porque ele fundou, ele na verdade estabeleceu essa cidade, ele desenhou, planejou e estabeleceu essa cidade. E nós tivemos a oportunidade de conhecer a casa dele, a história dele, e eu confesso que a gente foi fazer esse passeio meio assim não tinha outra coisa para fazer, e a gente foi. Mas como valeu a pena? Eu conheci assim uma pessoa, né, na história desse homem, fantástica, fantástica. E lá na casa deles tinha a lápide desse homem. E eu tirei uma foto porque eu pensei exatamente nessa aula. Eu vou procurar colocar assim de uma forma bem, obviamente está escrito em inglês, mas eu vou colocar mais ou menos o que está escrito ali para a gente entender. Como um juiz, ele foi sábio e justo. Um homem que buscava a verdade sobre todas as formas, incansavelmente. Firme em cada propósito que seja honrável. Embora fosse sempre gentil, humano, né, e com benignidade. Um cristão sincero, que fazia todas as coisas na vontade do seu Senhor, com letra maiúscula. E descansava naquilo que, na esperança da felicidade eterna. Somente na justiça de Jesus Cristo. Então, depois de percorrer toda a casa dele, toda a propriedade dele, conhecendo, entendendo o que esse homem realizou, o que ele fez por essa nação, que a gente conhece hoje tão bem, que imitamos eles em tantas coisas, nós percebemos o que esse homem fez, que história de vida. E aí, no final de tudo, você termina o passeio e chega nessa lápide. E lê ali um resumo, que eu digo, puxa vida, essa é a herança que eu quero deixar. É esse planejamento na minha dimensão pessoal, aquilo que diz respeito a mim mesmo. Quando Isaías chegou para o rei Ezequias e falou para ele isso, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E a história assim segue, que ele chorou, ele pediu e Deus teve misericórdia. Mas como um profeta de Deus, assim como Isaías chegou junto ao rei
e falou, e confrontou o rei com essa verdade. Eu quero poder fazer a mesma coisa. Arrumem as tuas casas, porque vocês vão morrer. Pensem nisso.